Niso, você falou das suas duas filhas que assistiram, né, fora o programa e tal. E você teve um filho que foi morar com Deus, né? Por conta de alguns problemas e aquele chá, né? Eu queria que você contasse essa história, porque assim, eu sei da história, eu li na época, eu vi várias entrevistas suas, eu fiquei muito assim emotiva, mas eu nunca entendi direito como é que funcionou isso. Então acho que você contando, a gente consegue ter, né, um panorama geral do que foi essa perda para você. Bom, o que aconteceu foi o seguinte, o Rian tinha 26 anos e ele é um garoto excepcional, assim, músico, genial, autodidata, uma pessoa incrível, um sorriso radiante, um caráter, né? E ele teve umas desilusões amorosas, assim, 2 seguidas, ele ficou muito mal, e a mãe dele sempre, né, muito assim, esotérica, aquela coisa paz e amor e tal, ele começou a frequentar alguns lugares, assim, para se encontrar espiritualmente, né? Até que um amigo ofereceu ayahuasca, que é uma planta amazonense, que você faz um chá, muito usado no Santo Daime, não era esse segmento que ele estava, e que é uma coisa alucinógena, ela vai direto para o sistema nervoso, para o cérebro, e dá realmente alucinação, tanto que tem muita gente que usa psicodélico, né? Que usa para dar onda. Mas tem todo um contexto espiritual e tal. E é uma coisa muito perigosa, porque ele, por exemplo, nunca demonstrou nenhum problema psíquico, neurológico, uma pessoa normal, um cara tímido, até aí nada, sem sintoma nenhum. Depois da 3ª dose ele teve um surto, ele surtou, ele teve um surto psicótico. E mudou completamente, virou outra pessoa, não falava coisa com coisa, se recusava a comer, dizia que se comesse que ele tinha uma missão muito importante com Deus. E se ele comesse, ele estaria traindo a Deus. Falei, mas vem cá, senta aqui, me explica isso aqui. Que missão é essa que você não pode comer? E ele veio com uma filosofia sem pé nem cabeça, não falava coisa, com umas filosofias e tal. E a gente viu realmente que estava uma coisa muito séria acontecendo. Porque ele não comia, entrou num processo de anorexia, ficou muito magro, parecia um aidético, assim, tudo cinzento, com um olhar, sabe, um olhar fundo, assim, e virou uma pessoa completamente diferente, muito, muito estranha. E aí eu tenho uma prima de 1º grau, que ela é uma grande psiquiatra, que trabalha com dependência química, tem uma clínica referência no Rio de dependência química. Ela falou, cara, traz ele aqui, porque a gente quer averiguar isso, a gente quer ver o que está acontecendo, que tem alguma coisa estranha acontecendo. Aí foi lá, quando foi feita a anamnese, né, várias perguntas e tal, perguntaram, ele usou algum tipo de substância? A gente falou, ayahuasca. Aí ela se entreolhou com o sócio dela, falou, clássico surto de ayahuasca. Falei, mas ayahuasca, pelo que eu ouço, as pessoas só falam que faz bem. Quantos relatos a gente vê de gente dizendo que mudou a vida? Falou, não, com certeza, faz bem para muita gente. Mas é uma roleta russa, né, porque quando faz mal, dá isso aí que aconteceu. E é uma minoria, mas é um caminho sem volta, sabe? Não tem cura e é um perigo. Então, como é que você vai saber? Né? Você vai num lugar desse, num centro desse, vai tomar esse negócio. Existe alguma forma de você precaver, assim? Às vezes é uma coisa neurológica que você tem, psiquiátrica, que está escondidinho lá no cantinho do seu cérebro e que não tem como você detectar antes. Então você toma uma substância dessa, pode dar um curto ali, que desencadeia um negócio desse, sabe? E aí foi isso, então uma coisa horrorosa, quer dizer, não é que ele tomou ayahuasca, teve uma overdose e morreu, não foi isso. Ele surtou por causa da ayahuasca e não queria comer, e aí, quando tinha picos de surto, ele queria ir para um lugar com muita natureza, fora da cidade. Tá? Então ele fugia, ia para... Fomos pegar ele uma vez num bosque, no Rio, depois ele foi para uma floresta, enfim. E nessa última vez ele foi para uma cidade na região dos Lagos, perto ali de Cabo Frio, Búzios, e entrou num mar que aparentemente era muito bonito. Sabe aquele mar que parece um tapete, assim? Calminho, calminho. Só que lá no fundo era um perigo, porque ele tinha muitas correntes e com muitos valões de areia, né? Ele estava anoréxico, desnutrido, entrou ali, provavelmente para se refrescar, porque ele deixou a roupinha dele ali com documento
e o chinelo encostado ali na areia, e foi dar um mergulho, com certeza não conseguiu lutar contra a corrente e se afogou, né? E aí, quando essa história veio à tona, porque quando ele sumiu, a gente precisou botar na internet, e foi viralizou de uma forma, assim, muito rápida, em questão de horas, assim. E foi que, de uma certa forma, embora a gente não tenha conseguido resgatar ele vivo, mas pelo menos soubemos o que aconteceu com ele. Porque em muitos casos você não sabe, né? A pessoa acontece um negócio desse e você passa o resto da vida sem saber o que aconteceu, né? Mal e mal tivemos um final. E aí, quando eu comecei a falar sobre isso, os ayacueros radicais ficam muito pé da vida comigo, porque eles não admitem que pode fazer mal. E eu estou aqui, em rede nacional, dizendo, faz bem para a maioria, faz mesmo, os relatos que eu vejo. Mas, quando faz mal, mata. Faz muito mal. E pode matar? E pode matar. E recebi muitos relatos, assim, juro, mais de 100, de gente falando assim, cara, aconteceu exatamente com meu irmão, com meu filho, com meu marido. Tomou ayahuasca, pirou, foi pro mato, se diz discípulo de Jesus e não fala mais coisa com coisa. E o outro se suicidou. E o outro acabou com tudo, largou, perdeu família, perdeu tudo, né? Então é assim, faz bem pra maioria? Admito. Estatisticamente faz. Mas quando faz mal, meu amigo, faz muito mal, sabe? Então, eu acho que tem que regulamentar. É liberado? É liberado. Não é proibido, né? Mas e aí? Quem é que está administrando isso? Como? Mas quem levou ele? Foi um amigo dele. E o lugar onde ele foi, segundo dizem, dava uma dose muito mais alta do que era para se tomar. É para tomar aquele copinho de café. Sabe aquele branquinho? Tá. Deram o de bebedouro. Uma diferença incrível, enorme. Nossa, 3 Mas e aí, quem é que regula isso? Pois é. Quem é que regula? Como é que pode esse negócio ficar dando isso aí? Tem tráfico, tem turismo psicodélico, onde vai gente pra ficar lá no mato, curtindo onda, né? Tem o pessoal sério que toma por uma coisa espiritual, beleza. Mas, cara, você tem que, de alguma forma, você tem que controlar isso, cara. Porque é uma substância muito séria e pode trazer consequências irreversíveis. E aí, como é que fica? Ah, não, mas você está fazendo um desserviço. Não estou fazendo serviço nenhum e não vou me calar, hein? Porque foi isso mesmo. Não é achismo. Uma junta de psiquiatras muito séria que cuida de dependência química falou, cara, surto psicótico por ingestão de ayahuasca. Clássico. Então é uma coisa que pode acontecer. Então você que está me vendo aqui agora, toma muito cuidado. É uma roleta russa, você pode tomar, tem gente que bota na mamadeira para o bebê. E não acontece nada. Nossa, não sabia. Nada. Tem gente que toma 2, 3 vezes e surta e acontece isso. Foram centenas de relatos. Centenas. E no local que ele tomou e tal, ninguém foi punido, não teve nenhuma punição? Não, Você foi lá? E quando a gente foi lá falar, foram super arrogantes. Super arrogantes, dizendo que não, que isso nunca aconteceu aqui. Que é isso? Isso não tem nada a ver. Como não tem nada a ver, cara? O moleque era perfeito. Perfeito. Falando, né? Claro. Uma pessoa, né? Sim. Tomou esse negócio, virou um zumbi. Virou outra pessoa. É muita coincidência, né? O cara toma ayahuasca, surta e não foi ayahuasca. Pelo amor de Deus, cara. Surtou, total. Surtou, virou outra pessoa. Virou uma coisa horrorosa, assim. Meu Deus, a família inteira, cara. Eu amava demais. Todo mundo ficou assim de boca aberta. Falou, cara, como pode, cara? Uma pessoa tão legal, tão inteligente, um sorriso tão radiante. Pessoa tão linda, cara, virou uma, sabe, coisa horrorosa, uma coisa horrorosa. Muito sério, isso é muito sério. Ministério da Saúde tinha que tomar uma providência aí, regulamentar isso, cara. Porque não pode ficar essa coisa revelia. Ah, vai, toma lá quem quer. Agora, o dono do centro, né, tem até uma pergunta aqui que estão fazendo, que o dono do lugar não foi responsabilizado, né? Você foi lá e ele não fez nada. Foi. A gente podia até processar, cara, mas uma dor de cabeça. Não vai trazer de volta. Não vai resolver. Uma puta dor de cabeça, entendeu? Ah, cara, nossa senhora, que sofrimento. Foi uma coisa horrorosa. Uma coisa assim... Coisa que a gente vê em filme e fala, isso é coisa de filme, isso aí não vai acontecer comigo, né? Pois é, meu. E tinha sido a primeira vez que ele tinha tomado? Ele tomou 3 doses. E já quando ele chegou na terceira, ele já estava cadavérico. Mas ele... No mesmo ritual? No mesmo lugar. Ele chegou lá, cadavérico já,
E deram. Não, mas assim, ele tomou e foi pra casa, depois foi normal. outra, foram dias. Foram semanas, assim. Semanas. E depois, quando ele já tinha tomado a terceira, que deu a coisa. E ele foi lá desse jeito, já todo com aquele olhar fundo, sabe? Um olhar perdido, e deram. Era pra falar, tira esse cara daqui agora. Não. Aconteceu alguma coisa. Não deram. Sabe? Esse lugar tá aberto ainda? Tá. Entendi. Tá. Você deve sentir uma coisa, uma dor, né? É uma coisa horrorosa. É uma cicatriz assim que não fecha. Se a gente acostuma, a gente vai levando. Tem que seguir a vida, né? Claro. Tem que seguir. A gente sente muito, né? Nossa, até cara. Aí as meninas também, minhas filhas, cara, minha mulher, a mãe, coitada. Imagina a mãe. Coisa horrorosa, cara. Uma coisa terrível. E é muito importante essa conscientização, É verdade. né? E assim, se eu posso dizer que teve uma coisa gratificante, assim, né? Pessoas que falam, cara, eu ia tomar, mas depois que eu ouvi o seu relato... É um alerta, né? Sim. Podem ficar pau da vida comigo, não tem problema nenhum. Pode ficar. Você vai tomar um monte de haters não tem problema nenhum, tô acostumado. E as pessoas vêm e falam coisas horríveis. Sabe? Mas, bicho, e aí? Eu vou ficar batendo boca com asqueiro? Sabe? Que não admite que possa vir fazer mal? Claro que faz mal, cara. Não faz mal? O que é isso? Ninguém é melhor do que você que passou pela situação, não, perdeu. E com profissionais. Não é achismo, perdeu, né? Não é uma coisa que eu tirei da minha cabeça, cara. A gente foi num lugar muito sério, mais de uma clínica até. E falava a mesma coisa. Nossa, nem... É bizarro. Não dá nem pra imaginar. É bizarro. E é uma coisa... Eu, por exemplo, eu vejo muitos famosos falando que tomam e que... Muita gente influente, né? muita gente na política, muita gente rica. Tem uma galera que... E, cara, faz bem, beleza. Mas é um risco, né? Cada um com o seu... Hoje tem gente que toma até xixi, meu. Entendeu? Cada um toma uma coisa, mas você tem... Cada um na sua aí, mas, cara, abre o olho. Tem que ter um alerta, né? Quando dá problema, é sério. Dá problema mesmo. Não é machismo, né? Como você falou, né? E não vai te dar uma ressaca. Não, cara, pode ser muito sério. E tem gente que toma a vida toda e não acontece nada. Alguém até aqui falou, né, que o ayahuasca, ele tem contraindicações, né? Se você tem alguma questão de saúde mental, ele tinha ou não, é que nenhuma... Não aparentava nada. Eu imagino agora que tinha. Mas assim, não tinha, a gente não aparenta, ninguém comentava, esse garoto é esquisito, né, cara? Mas muito pelo contrário. Mas não precisa ser esquisito pra ter alguma coisa de saúde mental, né, lá nisso. no fundinho, às vezes é uma bobagem, cara. Esquizofrenia, por exemplo. O que ele foi isso, o gatilho foi esse. Porque pode. O diagnóstico foi esse, sabe? Né? Porque, por exemplo, muita gente... eu fumo maconha. Não tenho nada contra maconha, quem quiser fumar, fuma, tal. Acho até, enfim. Mas eu leio que a pessoa predisposta a ter, né, esquizofrenia, quando ela fuma maconha... Maconha dá surto também. Dá surto. A médica falou a mesma coisa, a cara. A cannabis também, aquele, né, medicinal. Então, algumas coisas, né, podem desencadear a esquizofrenia. E vai saber, né? A gente não sabe, a gente não é sabe, médico, cara. né? Aí como é que não tem como você... Vai fazer o quê? Uma tomografia do cérebro, sei lá, posso estar falando besteira, uma ressonância cerebral, vai aparecer ali... eu então acho... você preenche uma ficha, que na verdade é um termo de responsabilidade, para quem está administrando se livrar de qualquer problema que possa vir a acontecer. Porque às vezes a pessoa nem sabe que tem nada, não né? Sabe, na maioria das vezes. Não né? sabe, aí desencadeia um negócio desse, e aí como é que fica? Verdade. E como você fez para lidar, claro, não dá para superar, mas eu acredito que é muito difícil. A minha avó, por exemplo, perdeu uma filha jovem, perder um filho jovem é muito difícil. Como que você fez para se reerguer e continuar e ainda fazer uma coisa incrível que você faz, que é espalhar essa conscientização, né? Para ajudar outras pessoas. Como que você fez para se reerguer desse momento? A gente tira a força, cara, sei lá de onde, porque quando você vê uma notícia dessa, ou vê um negócio desse num filme, você fala, nossa, se isso acontece comigo, eu vou ficar num quarto escuro pro resto da vida em posição fetal chorando, né? Mas não dá, né? Geralmente as mães, né? As mães sofrem mais, com toda certeza, mas mesmo assim... Mesmo você o pai também. Você vê mães que, né, você... Cara, se é família, é trabalho,
sabe? Você tem que seguir. O que eu vou fazer? Vou né? Tem que tirar força de Eu onde tenho você filhas, não tem, eu tenho, né? Eu tenho que seguir a vida, cara. Mas é punk, assim. Todo dia pode até parecer vulgar o que eu vou falar, mas meio que acostuma. Você meio que você aprende a lidar, né? Por mais que seja uma ferida que não cicatrize, você vai ali, né? Você vai levando e tal, mas Não tem conserto, assim. É uma cicatriz pro resto da vida. E não tem como explicar. É quando nasce um filho. Quando você tem um filho que nasce, você não tem como explicar aquela sensação. Verdade. Quando ele nasce, né? E a mesma coisa quando você perde. Não tem como. Você tem que viver aquilo. Nossa, Deus me livre. Deus me livre mesmo. Olha, eu sinto muito pela sua perda, de verdade, viu? Já passou faz tempo, mas também. Sempre vai, né? Vamos falar agora também, vamos voltar um pouco pra gente, né, espantar esse assunto, porque até, desculpa, a gente ter tocado nele. Não, tem que falar mesmo. Né? Sim. Então tá bom. Não espero que você não fique triste, chateado. Não, tem que falar mesmo. Mas eu achei que serviria como um alerta, né? Com certeza. A gente tocou nesse assunto. Com certeza.